Que todos eles me enfrentem, porque hoje nós vamos finalmente platinar Hollow Knight. Se você não está sabendo, no começo desse canal, se você reparar, temos a primeira platina, um vídeo que eu não gosto muito, pra ser sincero, e depois vai direto pra terceira platina, o que deixou muitas dúvidas até hoje. E isso acontece pois essa é uma platina perdida, onde o pequeno Lorde, ainda tentando editar os seus vídeos pelo seu humilde celular, não conseguiu suportar o tamanho dessa platina, e o celular dele ficou quase inusável. Inusável é uma palavra muito foda. Inutilizável, tornando esta uma platina perdida na realidade. Mas esse não é o porém de hoje, porque hoje estamos aqui para enfrentar o nosso passado mais uma vez e derrotar todos os panteões malditos que me atormentaram na época. Então se prepare e já me segue no Instagram, onde eu posto o progresso dos vídeos. Deixa o like e se inscreve, pois isso vai ser lendário. E tudo começa com uma carapaça abandonada, onde vemos uma infecção acordando mais uma vez, e nós vemos o nosso personagem seguindo seu caminho para Hollow Nest. Neste vídeo eu não vou me aprofundar muito na história do Hollow Knight, porque primeiramente ele é um Metroidvania, e isso significa que mais da metade da sua história está nas entrelinhas do jogo, e segundamente porque essa é a quarta vez que eu jogo esse jogo, e eu não peguei quase nada pra ler. Preguiça. Nós seguimos pelas cavernas matando alguns insetinhos e pegando gel, que é o dinheiro do jogo, até chegar a um chão que desaba, e pela parte de baixo nós encontramos nosso primeiro amuleto e o nosso primeiro troféu. Eu conheço o jogo todo, praticamente, e agora eu vou ganhar um troféu por causa disso, calma aí. Fúria do Caos, amuleto, e troféu. Agora, afortunado, isso sim, eu conheço. Na parte de cima aí encontramos um portãozão que quando quebramos, chegamos a Dirtmouth, a cidade desvanecente. Essa é uma cidadezinha bem vazia, com apenas um inseto ancião. Este que nos fala que todos os que vieram pra cá foram até o poço e nunca voltaram. Parece divertido, vamos lá. Descendo no poço, chegamos à encruzilhada esquecida. Logo à direita temos um templo, mas ainda não veremos isso. E voltando pela esquerda, encontramos uma lagartinha. Esses serão nossos principais coletáveis. Essa aqui eu não consegui libertar agora, mas nós conseguiremos no futuro. Não se preocupe, amigo, ninguém será deixado para trás. Mas por agora você vai ficar preso. Valeu! Falando em lagartinhas, mais pra cima, na parte da esquerda, nós encontramos um pai lagarta e vários casulos vazios. E descendo nessa mesma área, nós encontramos um cartógrafo chamado Cornifer. Esse aqui irá nos vender o mapa das áreas que a gente vai explorar. Descendo um pouco mais, indo pra direita e subindo um pouquinho, nós encontramos uma estação de besouro. Vai ser o nosso fast travel pra qualquer área do jogo. E ao tocar o sino, o último besouro aparece. E nos agradece por conseguir viajar mais uma vez. Ele ecoou pelas entranhas dos besouros e me trouxe até você. Fiquei duro. Seguindo um pouco mais, chegamos a uma área mais aberta. Você não me pega, doidão, você não me pega. Eu tenho pique. Calma aí, que eu perdi meu pixel. Na esquerda dessa área nós vemos alguns insetos andando até que um inseto maior aparece. Falso cavaleiro. Esse é o nosso primeiro boss, então ele é bem basicão. Ele pula e bate com a marreta. Depois de alguns ataques ele fica atordoado e nós vemos a sua feição nada assustadora. Então ele levanta e causa um ataque no chão derrubando pedras no teto. A batalha segue nesse ritmo até nós atordoarmos ele uma terceira vez e ele cair da arena quebrando o chão, onde nós finalizamos ele e descobrimos que ele é todo tchutchuquinho. E também ganhou o troféu Falsidade, além do brasão da cidade. E ainda descobrimos que o seu porrete na verdade era um insetinho. Vai, sombra aqui. Pronto. Indo para a esquerda nós encontramos uma área mais rosa e um xamã caracol, que nos dá um presente para nossa viagem de bom grado, o que é bem suspeito. Mas nós ganhamos a nossa primeira magia, o espírito vingativo, que é tipo uma bola de energia que vai para frente, o básico de qualquer videogame. A gente segue por esse lugar aprendendo a usar magia e uns bichinhos que rolam, até encontrar um desses só que de nível alto, onde a gente só consegue dar dano com a nossa nova magia, porque ele fica com vergonhinha se chega perto demais. E ali também achamos mais um amuleto. Esses amuletos são atributos que podemos colocar dentro do limite, obviamente. O Fúria dos Caídos deixa nós darmos mais dano quando estivermos só com 1 de vida, e o apanhador de almas que a gente acabou de pegar nos deixa conseguir mais almas dos nossos ataques, pra curar e pra usar magia. Pelas vezes que eu joguei este jogo, eu tenho uma boa quantidade de memória muscular. Então tem muitas coisas aqui que eu sei fazer que eu não deveria agora. Por exemplo, esta portinha, entre aspas, secreta. Aqui normalmente a gente subiria com outra habilidade. Não vou dar spoiler também pra quem não conhece. Mas eu, meu irmão, eu sou hardcore. Ó, pega, rapaz, de primeira, nossa. Essa é uma área cheia de espinhos, mas na parte da direita entramos em uma área cheia de cadáveres de insetos gigantes, até que encontramos um vivo. Esse boss é bem tranquilo pra falar a verdade. Ele fica sambando no meio da arena enquanto atira projéteis e bate de ladinho. E além disso, ele tem mais um ataque em que ele pula pra cima de você, e outro que ele joga uma porrada de não sei o que é isso, Hades de laranja, não sei. Mas no geral ele é fácil, e matando ele nós ganhamos um fragmento de máscara, que ao pegar 4 podemos upar a nossa vida. Vamos primeiro ver as lagartinhas que a gente resgatou. Tinha uma lagarta que a gente precisava resgatar. Ninguém será deixado para trás. Entrando pela esquerdinha, um pouco mais acima de onde a gente foi agorinha, tem mais um daquele inseto que se protege. Barão, você sabe jogar vôlei? Então segura o bloqueio.
E ao matar ele, nós abrimos o caminho para o calmo e lindo Caminho Verde. Um lugar com bastante vegetação e insetos explosivos. Ah, eu esqueci que explode, meu Deus. Pouco mais à frente, vemos outro inseto nos observando e se escondendo. Ele explode, gente. Vamos lembrar, né, cara? Ali perto vemos uma entrada com o que parece ser dentes, mas provavelmente não são. E entrando ali, em meio à escuridão, uma criatura aparece. Ela não nos ataca e na verdade fica encantado com a nossa bravura em se aproximar. Ele nos entrega um diário de caçador, que é um bestiário dos insetos que a gente enfrenta. E nós vamos precisar completar ele ao decorrer da jogatina. Ele explode, meu Deus. Na parte superior direita do Caminho Verde, nós encontramos uma área mais escura. Nela, nós vemos um rapaz parecido com a gente sendo comido por uma mosca gigante. Mas a gente só vai salvar ele agora, porque senão ele se torna um dos bosses mais insuportáveis desse jogo. E a gente não precisa disso pra platina. E quando matamos a mosca e falamos com o Zote, o Poderoso, ele é basicamente um velho que se acha foda, mas é só um velho carcomido mesmo. Aqui liberamos a estação de besouro do Caminho Verde, e eu voltei até a Encruzilhada Esquecida. Lá eu tinha esquecido de visitar uma área. Nessa nós encontramos mais um boss inicial chamado Mãe Mosca, em que a habilidade especial dela é fazer planos maléficos e entrar nos ouvidos dos outros. Ali nós também encontramos uma mosquinha sendo controlada pela infecção, mas falando com ele, nós libertamos ele desse controle. Ele se revela ser Sly, um comerciante de Dirtmouth, e agora temos mais uma lojinha disponível lá em cima. E no caminho de volta eu passo pelo Templo do Ovo Negro, onde tem uma porta selada e aquele inseto preso que a gente viu na cutscene inicial. Voltando para a lojinha do Sly, lá ele vende algumas coisas bem interessantes, como um amuleto que pega o gel automaticamente, e eu vou usar ele bastante porque nós vamos precisar de muito dinheiro. Ele também vende uma lanterna que nós vamos precisar mais pra frente. Mas puta que pariu, Sly, que preço é esse? Foi taxado, desgraçado. Voltando pro Caminho Verde, vamos para o lado esquerdo do mapa, onde nós encontramos aquele inseto que nos observava. Ela nos interrompe dizendo que sabia o que nós somos e não podia deixar isso acontecer. Então ela nos enfrenta. E você provavelmente conhece esse boss, porque ele fica gritando o nome de bebidas a todo momento. Super mentiras. Ela fica basicamente pulando de um lado pro outro da arena enquanto usa a agulha para atacar, e tem poucos ataques diferentes. E ao derrotar ela, ela foge e nós ganhamos o troféu Teste de Resolução. E o corpo do inseto no chão nos deixa a habilidade Manto de Mariposa, mas ao mesmo tempo algumas vozes começam a ecoar. 3 criaturas conversam entre si, dizendo que nós não poderíamos romper os selos, e nos ordenando a deixá-los em paz. Então elas se revelam e nos deixam sair só com um aviso. Explorando o Caminho Verde, nós encontramos o Lago de Yun, onde vemos esse rapaz apreciando a vista, então eu fui dar um gentil oi pra ele, mas algo deu errado. Ué? Que... E dentro da cabaninha do lado nós encontramos o Quirrell descansando em um banco. Eu vi um indivíduo estranho lá fora. Ele parecia estar bastante impressionado com o lago. Eu planejei oferecer minhas saudações, mas eu pensei que primeiro prepararia o meu ferrão se o nosso encontro ir mal. O meu encontro deu mal e ele... Eu prefiro morrer! Esse inseto vai ser mais importante depois, por enquanto ele só tá relaxando mesmo. Voltando para aquela parte mais escura do Caminho Verde e indo para a direita, nós chegamos a uma área com 2 daquele bicho que se protege. E de novo a gente usa o espírito vingativo para matar eles. E aqui a gente pega mais um amuleto chamado Carapaça de Baldur, que eu não usei na minha gameplay na verdade. Pra onde que a gente pode ir agora? A gente tem o dash. Ó, dá pra descer ali, ó, perto do lugar do caçador. Dá pra descer. A gente não desceu. Indo até o lugar que eu comentei, nós chegamos a uma área mais escura, que ainda não vamos explorar porque nós precisamos daquela lanterna que o Sly vende. Ali pra esquerda nós encontramos mais um boss, esse sendo o mais difícil do jogo. Os ataques dele consistem em existir, complicado. No Caminho Verde nós encontramos uma área com bolhas nomeada Canyon de Névoa, e logo já ouvimos o Cornifer cantandinho, mas não podemos comprar o seu mapa porque tem um obstáculo em nosso caminho. Ah, droga, não consigo passar. Tem uma pequena dose de escuridão apocalíptica. Atravessando o Canyon de Névoa, nós encontramos uma insetinha banqueira, que oferece pra gente abrir uma conta e guardar o nosso gel precioso. Talvez você considere abrir uma conta. Ainda não. Ainda não. Do outro lado temos a Estação da Rainha, onde vemos mais uma vez o Quirrell, dando mais uma descansada em sua aventura. Ele geralmente fala sobre o ambiente em que ele tá, então é difícil pra mim falar alguma coisa sobre ele. Mas ele sim será importante e por isso eu cito ele aqui. Ah, você veio buscar guloseimas, certo? Você não é importante. Desse lugar, na parte superior esquerda, nós chegamos até os Ermos Fúngicos. Antes de continuar aqui, eu quero voltar pra estação Encruzilhada Esquecida. Espera aí. Voltando até a encruzilhada, vamos voltar até onde matamos a Mãe Mosca. Agora com o Dash, nós conseguimos acessar mais um comerciante chamado Salubra. Essa comerciante vende bastante amuletos e encaixes para os próprios. Eu já compro um, além de um amuleto Pedra do Xamã, que vai ser essencial para nossa build. Ela irá aumentar o dano e a área de todas as nossas magias. Agora sim retornaremos aos Ermos Fúngicos, mas a maldição do Lorde ataca novamente. Porra, dá pra cair mais? Caralho. Meu Deus, 0% desvio de tudo. Morri, perfeito. Mano,
Ali nesse local nós achamos um rapaz chamado Come Pernas, que vende pra gente alguns amuletos frágeis, que nós usaremos no futuro. Olhe, Deus quer. Tá me mostrando suas bolas. Muito caro, peraí. Descendo mais nessa área, encontramos a Cloth, uma guerreira sedenta por batalhas. Ela nos reconhece também como um guerreiro e nos avisa sobre uma vila de criaturas de pescoço longo e nos deseja uma boa sorte. Mais pra baixo vemos a Hornet, mais uma vez correndo da gente. Mas ainda não estamos prontos pra essa área, segurei. Descendo mais ainda, nós começamos a ver as criaturas de pescoço longo que a Cloth comentou. Esses que são louva-deuses, do inglês Pray to God. Louva-deus de picadura? No fundo do fundo, nós encontramos um amuleto bem suspeito, e parece um outro alguém aí. E um pouco mais acima disso, temos a entrada para a Vila Louva-Deus. Ali a gente tem que ativar algumas alavancas para ir liberando o caminho. Nós também conseguimos a garra do Louva-Deus, que é o incrível wall jump. E pra mim, eu adoro ver como a movimentação desse jogo evolui. Antes nós estávamos só no básico, só no passinho. E agora a gente já tá todo o quê? Speedrunner das ideias. Ativando mais algumas alavancas, a escotilha no chão se abre, liberando o caminho para a vila em si. Onde nós achamos um cara muito mal educado que fecha a porta na nossa cara. Só porque eu matei uns 30 da espécie dele antes de vir. Na parte inferior da vila nós encontramos 3 Lords Louva-Deus. Esses que não nos deixam passar antes de desafiá-los. E eu queria ressaltar que há um quarto trono quebrado ali do lado. É um detalhezinho legal que será abordado depois. Desafiando os Lords, temos mais uma boss battle insana. E pra mim essa aqui é muito rítmica. Primeiro começando com só um Lord atacando, com uma investida pelo lado e por cima, e às vezes se mantendo na parede pra atirar um projétil. E depois de derrotar ele, os outros dois nos enfrentam ao mesmo tempo. E segue com os mesmos ataques, o que acabou por me custar uma morte. Mas aproveitando que morremos, vamos voltar até onde encontramos a referência do Sans. E ali pra esquerda tem um lugarzinho secreto, que podemos fazer uma sessão de parkour entre espinhos. E no fim conseguimos libertar uma inseta da infecção. Inseta também é muito errado. Acredite em mim, ela não é nada importante, a não ser por um item que fica na casa dela. E na volta pra vila encontramos o Quirrell mais uma vez, que nos diz que se quisermos enfrentar os lords dessa vila, nosso ferrão pode ser inapropriado, e que nós podemos melhorar ele em uma cidade ali perto, em um ferreiro local. Não, Quirrell, aqui é lord contra lord, vamos tentar mais uma vez. Vamos focar em dar apenas alguns ataques toda vez que eles tentarem vir pra cima, com um ataque pra baixo na investida lateral, um único ataque quando eles vêm de cima, e focar em ficar seguro quando eles estiverem na parede. Com essa disciplina nós derrotamos um por um, e ganhamos o respeito da Vila Louva-Deus. E eles liberam o caminho para o Ninho Profundo, que é uma área não muito legal para explorar agora. Pelo menos agora aquele sem vergonha deixa a porta aberta. E lá nós encontramos a Marca do Orgulho, um amuleto que estende o alcance do nosso ferrão. E pra mim isso é bem pessoal, e eu não vou usar nenhum amuleto que aumente o alcance, o que pra comunidade de Hollow Knight é algo bem desafiador. Voltando pra estação da rainha, agora que temos o wall jump podemos pegar mais um fragmento de máscara e upar a nossa vida, ganhando o troféu protegido. Agora sim vamos voltar até onde vimos a Hornet. Lá vai ser uma sessão grandinha de parkour, onde nós precisamos usar o dash e o wall jump para passar. E no fim vemos uma estátua daquele cavaleiro que a gente enfrentou, onde a gente pode colocar o brasão que a gente conseguiu no mesmo para abrir o portão. E seguindo encontramos uma bela chuva e o Quirrell sentado em um banco apreciando a vista. Ali ele nos conta que a cidade foi construída em uma caverna gigantesca, e a chuva vem das rachaduras no teto, onde provavelmente tem um grande reservatório de água em cima. Descendo um pouco mais, chegamos à cidade das Lágrimas. Oh caralho, deixa eu apresentar. Pra esquerda encontramos um ferreiro, que já fica puto com a gente pensando que nós éramos o Quirrell. Mas quando ele percebe que nós não somos, ele oferece os seus serviços. E com ele podemos upar o nível do nosso ferrão. O próximo irá precisar de um minério pálido. E eu gosto que quanto mais a gente upa ele, mais a aparência dele vai mudando. Eu aprecio isso bastante. Indo pra direita e subindo, encontramos mais um comerciante, que compra relíquias. E esse daqui vai ser uma boa fonte de gel pra gente. Subindo nessa mesma área, encontramos o Cornifer. Passa o mapa, vagabunda. Chora não, vagabunda, chora não. A gente tá bem ali, como eu tô apontando com o meu dedo. Subindo e indo pra esquerda, temos algumas plataformas, e depois encontramos mais uma estação de besouro, que quando compramos, ganhamos o troféu Conexão, por ter comprado metade de todas as estações. Ali do lado esquerdo temos um elevador pra pegar, o que nos leva de volta pra Encruzilhada Esquecida, mas agora libera um novo caminho também pra esquerda. Ali a gente encontra um monte de inimigos e um fragmento de receptáculo de alma. E assim como a vida, quando coletarmos o suficiente, ele vai upar a nossa capacidade de alma. Agora eu decidi voltar ao Pai Larva e ver o que ele nos daria por ter libertado tantos filhos dele. E além de jogar dinheiro em mim igual puta, ele também dá um fragmento de máscara e um amuleto novo, o que nos dá alma toda vez que recebemos dano. E ao voltar pelo poço, encontramos o Tizo, que é um inseto que vive procurando uma batalha ao seu nível.
Coisa pálida, você impõe esse ferrão com facilidade. Se você está procurando briga, você não vai encontrar grandes guerreiros essa porra aqui. Agora que libertamos a Breta da infecção, sua casa está liberada pra gente. E lá tem mais um fragmento de máscara. E a sua casa é cheia de coisas sobre o nosso personagem, o que é bem preocupante. Voltando pro Sly, compramos a lanterna dele, nos possibilitando de explorar os lugares mais escuros agora. Voltando pra Cidade das Lágrimas, à total direita nós chegamos até um lugar mais brilhoso, cheio de luzes e com alguns insetos mágicos que se teleportam. Este é o Santuário das Almas. Perto do Cornifer nós encontramos uma porta elegante trancada. O nome desse bicho, cadê? O nome desse bicho é Erro, literalmente Erro. Erro, o nome do bicho. Pelo outro caminho encontramos mais um mini boss, que é bem fácil pra falar a verdade. Eu tomei mais dano pros erros do que pra ele. Escalando mais ainda o santuário, chegamos a uma área bem aberta, e no fundo uma sombra aparece. Deem as boas-vindas ao Mestre das Almas, um boss que eu gosto muito, pois é muito gratificante de enfrentar. Seus ataques consistem principalmente entre teleporte e projétil, com alguns outros ataques especiais como um porradão no chão, uma corridinha michuruca e um dash com magia o rodeando. Mas quando a gente derrota ele, parece que nós iríamos ganhar uma magia nova, mas a sua alma entra em conflito com a nossa, e uma segunda fase começa. Aqui ele começa a bater no chão que nem louco e é difícil acertar ele, mas depois de um tempo ele fica parado mandando magia. E aqui temos o tempo para bater nele, e eu finalizei em uma magia bem cagada. Meu Deus, que... Derrotando ele, ganhamos mais uma magia nomeada Mergulho Desolador, que é o próprio porradão no chão que ele dava. E com essa, nós conseguimos abrir o caminho de saída para esse lugar. Indo pro segundo lado da cidade, nós vemos uma cutscene muito bonita mostrando uma estátua daquele inseto que a gente viu antes. Mais alguns outros insetos em volta. Então a Hornet aparece, nos dizendo que se nós conhecêssemos a verdade e ainda assim quiséssemos prosseguir, então deveríamos encontrar um túmulo de cinzas. Na sua estátua tem a escrita: Memorial ao Cavaleiro Vazio. A câmera negra muito acima, através de seu sacrifício, Hallownest permanece eterna. E com isso, o Cavaleiro Vazio fica marcado no Templo do Ovo Negro no nosso mapa. Um pouco antes dessa estátua tem uma escotilha que nós precisamos abrir com uma chave simples. E ela nos leva para a Hidrovia Real, que é um lugar cheio de encanação e água por todo lugar. E tem esses baiacuzão que fica gigantesco. Em uma parede nós vemos uma pichação apontando pro chão. E com o Mergulho Desolador a gente libera uma área secreta. E por ali a gente começa a entrar em uma área cheia dessas minhocas rosa. E chega até uma área chamada Cova de Lixo, onde nós encontramos um sarcófago enorme e abrimos ele com uma chave simples. De dentro dele sai um inseto enorme e ele deixa cair um sintonizador de deuses. Nós ainda não temos muita coisa para fazer com esse inseto, mas nós iremos voltar aqui no fim do vídeo. Além da Cova de Lixo, nós também encontramos um boss chamado Flukirmarm, que é literalmente um casulo que fica parado soltando bicho. 10 de 10. E eu ainda morri pra isso. Eu volto aqui depois mais preparado, porque eu não preciso me estressar com isso daqui não. No lado direito da hidrovia, a gente pode ir pra cima ou pra baixo. E por cima nós chegamos a um lugar um pouco mais sujo e começamos a ouvir alguma voz, até que nós se deparamos com o Defensor do Styr. Sim, um besouro rola bosta, muito foda. Esse boss é bem divertido pra falar a verdade, se você não contar o fato que ele nada na merda. Zoado isso daí. Ele fica basicamente te tacando bosta e entrando dentro da terra, entre aspas. E com a magia pra baixo a gente pode tirar ele da terra e descer-lhe o cacete. Não é um boss complicado e quando derrotamos ele, ele nos dropa um amuleto condizente com ele. E aquele sintonizador brilha. E ali do lado nós conseguimos ativar uma válvula que drena um pouco do ácido desse lugar. Pro lado direito temos uma grande descida barra subida, e que pra cima nos leva ao lado direito da Cidade das Lágrimas. Lá temos muitas estruturas, inclusive uma com um inimigo dourado, e vai ser um dos tipos de inimigos especiais que nós precisamos pro nosso bestiário. E mais pro extremo do mapa tem uma área com bastante andares e inimigos. E ali eu encontro mais um fragmento de alma, o que nos dá mais uma carga e também o troféu cheio de alma. Um pouco mais pra baixo temos um elevador, que nos leva pra uma nova área. Nela encontramos o Lago Azul, um lago gigantesco que curiosamente fica logo acima da Cidade das Lágrimas. Um lugar onde nunca para de chover devido a rachaduras no teto. Indo por cima nós encontramos um pedestal com 3 pedras enormes. No meio tem uma escrita dizendo sobre os sonhadores que protegem o receptáculo, ou o Cavaleiro Vazio como preferir. Ele nos dá a localização e o nome de cada um. Monomon, a professora cercada pela névoa, Lurien, o observador em seu pináculo na Cidade das Lágrimas, e a Hera, a besta, em seu covil no ninho profundo. Ao terminar de ler, os 3 nos param mais uma vez, dizendo que o receptáculo enfraqueceu e a praga voltou. Mesmo assim, eles tinham um dever que não pode ser descumprido. Agora somos levados a um mundo dos sonhos, onde nós seguimos o espírito de uma mariposa. Sabe aquelas que aparecem do além quando você tá na sua cama e se joga igual kamikaze na sua cara e você se retorce inteiro? Essa mariposa nos dá uma escolha: ficar aqui e ter a nossa alma esvaída por esse mundo, ou pegar o ferrão em nossa frente e voltar ao mundo normal. E eu escolhi morrer, e o jogo acaba aqui. Nós começamos Hollow Knight assim e terminamos. Ao pegar o ferrão dos sonhos, nós voltamos a Hallownest, e em nosso lado temos uma mariposinha que fica cantando a menor.
Ao falar com ela, ela explica que esse novo ferrão pode cortar a barreira entre os sonhos e o mundo real. E nem mesmo os sonhadores são páreos para tal arma. Mas temos um problema, porque o ferrão ficou pegando poeira por muito tempo e não tá no seu total poder. Para fazer isso, ela nos pede para trazer essência. Além de mariposa e vidente, ainda é narguilé. Coletes onde quer que você encontre e traga-as para mim. Uma vez que tivermos o suficiente, podemos fazer maravilhas juntos. Minha querida, eu vim aqui à procura de salvar essa cidade, não fumar um roche. Saindo da cabaninha dela, nós estamos na Terra do Descanso. E ali vemos uma árvore dos sonhos, que podemos usar o ferrão dos sonhos, então aparece algumas essências no ar pra gente coletar. Ali perto tem uma estação de besouro, mas dessa vez quando a gente abre, o último besouro fala com a gente. Ele fala que queria encontrar o seu antigo ninho de volta. E se a gente continuasse por abrir tantas estações, talvez ele a encontrasse. Ali perto encontramos um túmulo que nos leva a alguns túneis subterrâneos. Nele encontramos uma saída para uma cabaninha misteriosa. E nela nós achamos uma guerreira gaúcha. Você não pode encontrar uma tragédia como a Tchê. Verdadeiros amantes separados. Que barbaridade! Essa pranteadora nos conta a sua história e um desejo que ela tinha. Ela infelizmente perdeu a sua amada e o seu túmulo fica muito longe daqui. Ela nos pede para entregar uma flor delicada para esse túmulo. E então ela poderia descansar finalmente. Mas essa quest é bem complicadinha por agora porque nós não podemos tomar nenhum dano enquanto estamos com essa flor e também temos que ir a pé para esse túmulo. Não podemos usar nenhum besouro. Além de que ainda a gente nem encontrou esse túmulo de fato. Voltando um pouquinho, nós encontramos não aquele da pessoa amada, mas o túmulo de um guerreiro chamado Shero. E nós podemos desafiar ele para uma batalha. Esse Shero é um guerreiro dos sonhos, então ele é um boss, mas não é um boss tão complicado. Ele só possui um único ataque, que é usar essas espadas, e depois de um dano tirado, ele ganha mais 2 espadas e ganha um pouquinho mais de velocidade. E ao derrotar ele, nós ganhamos 100 de essência, e esses bosses vão ser o que mais darão essência pra gente. Indo pelo Lago Azul, a gente volta pra comerciante Salubra, onde eu decido torrar o meu dinheiro comprando todos os amuletos dela, e mais um encaixezinho. E aqui na encruzilhada, eu aproveitei pra pegar algumas coisas que eu não conseguia antes, como mais um fragmento de máscara que upa a nossa vida. E aqui nesse lugarzinho escondido perto da entrada dos ermos fúngicos, temos um Gohan fossilizado, que é um inimigo que a gente não consegue matar normalmente, então para fazer um registro no nosso bestiário, a gente precisava encontrar um já morto. E vai ter mais uns 2 ou 3 inimigos que também são assim. Na parte superior direita da encruzilhada esquecida, nós encontramos uma entrada para algumas minas de cristais. E com a nossa magia, nós conseguimos quebrar o chão e entrar ao fundo do pico de cristal. Peço por gentileza que não associem o nome a qualquer que seja o órgão que vem à sua mente. Obrigado. Aqui no pico de cristal temos alguns inimigos que atiram projéteis, e principalmente mineradores. E o ambiente é composto por bastante máquinas, esteiras e, quem diria, cristais. E subindo um pouquinho, nós vemos um bicho descansando em um banco. Mas não pode dormir em banco de praça pública, seu vagabundo. E eu não sei nem se dá pra chamar isso aqui de boss. A estratégia que nós usamos contra ele é bater. Explorando um pouco mais, a gente chega a uma área com esmagadores. Diz que tem uma lagartinha pra gente libertar, então vale a pena esse sacrifício. Subindo mais no pico, nós encontramos uma chave de comerciante, e que tem o formato da carinha do Sly. Então eu acho que é da Salubra. E mais acima ainda encontramos o Quirrell, que nos conta que a gente seria assustador se não fôssemos pela nossa baixa estatura. Silêncio, Quirrell, eu sou apenas um homem de 1,60. Explorando um pouco mais, começamos a ver alguns cadáveres de insetos enormes de mineração. E aqui tem uma seção bem grande de parkour entre espinhos, raio laser e plataformas móveis. Até que nós chegamos a um corpo de um desses insetos com seu coração pulsando. Quando interagimos, ganhamos uma nova habilidade chamada Coração de Cristal, que é um super dash pro lado, que vai nos dar acesso a novas áreas. Agora com essa nova habilidade, a gente pode acessar novos lugares e pegar novos itens, como um amuleto especial dessa área, que eu não usei, mas eu acho o ambiente aqui bem bonito, bem belo. Mas eu acho que na vida real, qualquer um que entrasse aqui ficaria cego pro resto da vida. Vamos lá, eu tava mutado por umas 2 horas, falando sozinho. Trágico! No lado direito inferior do pico de cristal, temos um monte que conseguimos acessar com essa nova habilidade. E usando o spell para baixo, temos uma bela seção de parkour, até encontrar um xamã caracol cristalizado. E ao quebrá-lo, almas sombrias nos consomem e nós ganhamos um upgrade de habilidade. Escuridão Descente. Esse aqui, pra mim, é a segunda magia mais forte desse jogo e é a que vai mudar totalmente o curso. Totalmente o curso em certos bosses que são consideráveis impossíveis. E em uma caverna perto, nós encontramos uma larvinha um pouco estranha. Bom dia. Eu tô fudido de vida, irmão. Escuridão Descente. Fiz igual anime que tem que falar o nome do poder pra sair. Voltando pra Darthmouth, nós devolvemos a chave pro Sly. E claro, começa a nos vender mais coisa, nem pra dar um brindezinho. Eu sou ladrão, rapaz. Ele nos vende uma chave elegante, alguns fragmentos e quando eu compro mais um amuleto, nós ganhamos o troféu Encantado, por ter coletado metade de todos os amuletos. Agora eu decidi voltar ao Caminho Verde e coletar algumas coisas que nós não conseguimos pegar antes. No Caminho Verde tem um local cheio de espinhos e insetos voadores, e que agora com o Coração de Cristal a gente consegue alcançar. E no fim desse caminho nós encontramos um pintor chamado
Shell, que na verdade era um mestre do ferrão que encontrou seu caminho na pintura. E ele nos oferece a ensinar a arte do ferrão, que claro a gente aceita, desbloqueando um ataque carregado, e o pintor Shell nos deseja uma boa sorte. Se vocês se lembram bem, aqui no Caminho Verde tinha uma área que a gente não conseguia explorar por ser muito escura, mas agora que temos a lanterna, podemos explorar ela. E chegando ao Santuário de Pedra, nós encontramos mais um Guerreiro dos Sonhos pra gente enfrentar. Mas antes disso, ali na direita tem mais um fragmento de máscara. Agora sim, vamos enfrentar o Sem Olhos. Esse é um boss que fica se teleportando de um lugar pro outro, e sempre tem projéteis voando na arena. A nossa estratégia é justamente usar o nosso novo ataque carregado, e pra mim esse é o boss dos sonhos mais fácil que tem, e quando derrotamos ele, ganhamos mais de 200 de essência. Ainda no Caminho Verde, mas na parte de cima, lá onde a gente encontrou a carapaça de Baldur, agora a gente consegue subir com um wall jump, e esse caminho nos leva aos penhascos uivantes. E nele, em uma paredinha secreta, nós encontramos uma área misteriosa, com alguns suportes de tocha e um corpo de um inseto bem diferente no fim. E ao usar o nosso ferrão dos sonhos, algo parece ter mudado. Na volta, encontramos uma grande tocha e acendemos ela com o nosso ferrão. Então o chão começa a tremer e uma música estranha toca. Já já veremos o que foi isso, mas ali perto do Cornifer nós encontramos uma área com borboletas azuis, e com o corpo de um inseto no fim, em que temos um amuleto Bênção de Johnny, que vai ser importante para pegar outro amuleto depois. Aqui nos penhascos uivantes também encontramos outro mestre do ferrão, esse é o Mato, e ele já fica surpreso por nós termos encontrado ele aqui embaixo, em um lugar tão disperso, e ele nos ensina o Corte Ciclone, que é um ataque giratório que eu usei bem pouco. E lendo a sua mente, ele se pergunta como o Shell está no Caminho Verde. Ele se pergunta se ele ainda se lembra dos tempos que passavam junto com o Ouro, seu irmão. Então temos mais um mestre para encontrar. Ali em cima temos mais um guerreiro dos sonhos chamado Gorby, que é um tipo de Groot das ideias. Eu sou Gorby, curve-se, eu sou Gorby, eu sou Gorby. Ele literalmente só tem um ataque e é extremamente fácil. Ele vai falar eu sou Gorby, né? Eu sou o Gorby. E ele nos dá mais 100 de essência. Voltando pra Darthmouth, novas tendas foram instaladas na cidade. Começando pela pequena, em que encontramos a Divina, que fica falando que tá sentindo o cheiro de alguma coisa que ela queria muito, que tava lá embaixo da gente. E na tenda grande aparece um inseto diferente de todos. Este é o mestre da trupe Green, que tem uma voz muito complicada de ser feita. Um prazer, meus amigos, um prazer. Eu sou o Green, mestre dessa companhia. E você, meu amigo, seu pastel. Ele nos diz que quando acendemos a chama escarlate, nós assinamos um contrato com ele para uma grande apresentação. E ele nos dá uma criança Green e nos diz para coletarmos as chamas escarlates espalhadas pelo reino. Mas isso é uma tarefa para bem depois. Olha ali, algo estranho que apareceu. Essa voz do Bolsonaro. Eu não fiz de propósito, Ju. Voltando até a Cidade das Lágrimas, lá perto do Cornifer temos aquela porta elegante, em que podemos usar a chave que pegamos com o Sly. Lá temos mais um daquele mini boss bem fácil, e na parte de cima tem mais um xamã caracol, que a gente pode examinar de perto. E mais uma vez as sombras nos consomem, upando nosso espírito vingativo e tornando ele uma alma sombria. Voltando até o corpo do Mestre das Almas, agora nós podemos enfrentar ele no mundo dos sonhos. E esse sim é um boss de verdade. Que lindo! Ele tem basicamente tudo que o original tinha, com muito mais velocidade e alcance. E ele não para quieto nem um segundo. Eu vou deixar 5 segundos dessa batalha pra vocês entenderem. Eu posso não ter duas das habilidades que eu usava contra ele? Posso. Mas eu sou eu, né? Eu gosto de uma coisa difícil. Eu gosto de complicar as coisas. Pega essa... Nossa, muito foda. Eu concordo que se eu tivesse algumas coisas a mais seria bem mais fácil, mas não que eu não consiga passar nerfado. O ataque que eu mais gosto que ele use é quando ele fica envolto de orbes e só anda pelo mapa, porque nesse você pode ou se curar ou dar muito dano nele. E pra parte final ele é bem mais rápido do que o normal, e lança mais orbes ainda quando tá parado. Um de vida. Não me pega. 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 Pegou. Eu morri, mas cheguei a poucos ataques da vitória. Na segunda vez eu soube manusear bem a minha vida e mantive a atenção total. E pra mim é importante que você não se importe em tomar dano. Não tire a sua concentração da batalha pra reclamar que você perdeu vida, é sério. Não tá mais, viu? Pô, o karma é instantâneo. Vambora, fácil. Segunda tentativa. O jogo bugou. O jogo bugou. Pois é, meus amigos. Eu acho que essa força maior que eu comentei no vídeo de BioShock 1 não está nem se importando mais em se esconder. Nós iremos te encontrar. É só questão de tempo. Vamos tentar mais uma vez, né? O jogo pensou, se você é tão bom, faz de novo, hein? Tu não é o fodão? O tal do Lorde? Vai aí, Lorde.
Aí bagulho de novo aí, Lorde, caralho. Enfrentando o Tirano das Almas mais uma vez e derrotando ele, nós conseguimos 300 de essência. E o troféu Sintonia, por ter coletado 600 de essência. Agora eu decidi voltar até a Vidente e receber as recompensas dela. E ela nos dá um minério pálido pra upar o nosso ferrão, um amuleto que eu gosto muito e mais um fragmento de alma que upa a nossa capacidade. Voltando pra Cidade das Lágrimas, eu upei mais um nível do meu ferrão. E agora o ferreiro nos pede 2 pedaços de minério pálido. E agora o nosso ferrão também já tá muito mais style. Agora eu decidi voltar à hidrovia real e explorar o que nos faltava dela, que é na parte de baixo da onde a gente enfrentou o defensor do esterco, que a gente não podia alcançar antes porque faltava o coração de cristal. E essa área é inundada por ácido e plantas. Mas aqui a gente encontra o bosque de Isma e a lágrima de Isma, que permite a gente nadar no ácido sem se machucar. E além disso, eu também liberto metade de todas as larvas e ganho o troféu Amigo das Larvas. Voltando para aquela área de grande subida ou descida, agora eu decidi descer tudo, onde a gente vai entrar mais a fundo em uma área mais cinza e com insetos ainda mais monstruosos. Mas em um lugarzinho secreto na esquerda, a gente entra em uma área com alguns insetos aracnídeos. E quando matamos todos eles, a Cloth sai do chão muito assustada. E pelo nosso ato heróico, ela cria a vontade imensa de superar os seus medos, e nos agradece por esse boost de confiança. Ali a gente também encontra mais um minério pálido. Voltando ao caminho original, nós chegamos à bacia antiga, e ali temos uma fonte e um dilema, onde o jogo pede pra gente jogar todo o nosso gel na fonte. E eu não tenho pouquinho não, hein? Mas esse é um sacrifício que deve ser cumprido. Nós perdemos 3.000 de gel, essa fonte tá comendo mais dinheiro que o Nubank, mas pelo menos ganhamos mais um fragmento de alma. E não, se você não pegar aqui, você não pega em mais nenhum outro lugar. Aqui na bacia antiga temos uma área que devemos usar o coração de cristal, e lá temos alguns Maulecs que ficam metralhando infecção. E além disso, encontramos um corpo de alguém parecido com a gente, que logo é dominado pela praga e se torna um boss pra gente enfrentar. Receptáculo quebrado, vambora. Esse boss é bem divertido, ao mesmo tempo que é desafiador. Ele tem ataques que envolvem dar dash, spawnar alguns fantasminhas e também um ataque de... chefe, já matei. Como assim já foi? E no fim desse corredor nós encontramos uma nova habilidade. Asas do Monarca. Eu sou mais louco que todos vocês. Esse é o nosso querido Double Jump. A partir daqui, a movimentação desse jogo se torna uma das mais gostosas de todos os jogos. E também na volta vemos que o corpo do receptáculo quebrado tem uma versão dos sonhos pra gente enfrentar. Este é o parente perdido, e esse sim é um desafio. Ele é extremamente rápido, tem ataques com dash no chão e no ar, pula pra caralho e ainda dá porradão no chão que solta projétil. Além de todo o tempo estar soltando fantasminhas. Mas o ataque que tem mais valor de risco é esse que ele vira metaleiro e começa a soltar muito e muito projétil. É um ataque em que você pode tanto tomar muito dano quanto dar muito dano, e eu sempre gosto de arriscar nele. E ao derrotar ele, nós ganhamos um upa dele e conseguimos mais 400 de essência. Estamos agora com 1.200. Do outro lado da bacia antiga temos os Campos do Palácio, e que tem um cadáver com armadura no meio dele, mas nosso ferrão dos sonhos ainda é muito fraco para entrar na mente dele. Agora eu decidi voltar pro Pico de Cristal e ir até onde nós enfrentamos aquele boss de cristal, porque agora conseguimos acessar a parte de cima, onde tem a segunda versão desse mesmo boss. Tá 2 de dano. Ah, o cara me meteu invertido. É a mesma coisa que o primeiro boss, mas aqui ele é mais rápido e dá 2 de dano. Mas pelo menos deixa um fragmento de máscara pra gente. E ainda no Pico de Cristal tem outra área pra gente escalar, até a gente chegar no pico mais alto de Halonest, onde vemos uma estátua estranha e um minério pálido. Uma estátua de um ser aí, eu não sei quem é, Voltando agora para a Encruzilhada Esquecida, agora ela se torna a Encruzilhada Infectada, e quase todos os insetos estão em uma forma diferente. Inclusive, se voltarmos na arena do Falso Cavaleiro, encontramos uma passagem com aquelas larvas do mesmo tipo da que roubou a armadura do cavaleiro. E aqui temos mais um boss dos sonhos, esse que eu não consegui matar agora e deixei pra depois. Voltando pra Salubra, ao comprar o último item dela, aparece um item novo chamado Bênção de Salubra, que a gente vai comprar quando tivermos todos os amuletos em mão. Agora eu voltei para a Cidade das Lágrimas e vendi alguns artefatos, pra conseguir dinheiro e upar o nosso ferrão. E o próximo e último nível precisa de 3 minérios pálidos, e provavelmente o valor de um Fiat Uno, porque esse daqui já me custou 2.000 de gel. Agora eu voltei até os ermos fúngicos e fui até o Come Pernas. Comprei todos os amuletos frágeis dele, mas ainda não usei, justamente porque eles estão frágeis, e se eu morrer com eles equipado, ele se quebra e eu preciso comprar outro, não vale a pena. Ali perto do Come Pernas temos mais um boss dos sonhos. Esse é o Elder Hu, que só tem 2 ataques, um que ele manda essas paradas dele por cima, e outro que ele começa atacando pelos lados e vai fechando até o meio. E ele também é bem fácil de matar. Minha mente, Impulse, estávamos dormindo, criança. Ah, eu lembro. Aqueles lords orgulhosos. E ele nos dá mais 100 de essência. A partir do Come Pernas e indo pra esquerda, onde tem uma poça ácida, nós chegamos a mais uma entrada do Cânion de Névoa. E ali eu acho um lugar diferente de tudo, onde o Quirrell está na frente e nos diz que de alguma forma esse lugar o chamava. E entrando nesse lugar, chegamos aos arquivos da professora. E lá dentro encontramos um boss água-viva chamado Uumbu. E esse não parece ter um ponto fraco, até que o próprio Quirrell aparece pra nos ajudar. E nós trabalhamos em equipe pra derrotar esse boss. Enquanto o Quirrell enfraquecia ele, nós dávamos
causamos dano em seu noob, e assim o derrotamos. Mais pra frente nessa área nós encontramos um tubo com algo brilhando dentro. Então o Quirrell aparece, dizendo que havia perdido a memória, mas lembrava desse lugar. E o seu destino era nos ajudar a remover uma proteção que a própria professora criou. Usando a máscara que ele usava, ele traz de volta a Monomon. E com o ferrão dos sonhos, nós entramos na mente da sonhadora. E lá mesmo nós derrotamos e a absorvemos. Um dos 3 selos é rompido e nós ganhamos o troféu Professora. E nós vemos o Templo do Ovo Negro com um dos selos se desfazendo. E o Quirrell para pra descansar ali mesmo. Ali perto no mapa temos um monte luxuriante, que tinha algo pra eu pegar, mas eu acabei por não ver ele. Então voltando pra lá, encontramos o corpo de um xamã. E mais uma magia pra gente, chamada Espectros Uivantes. A nossa última magia. Usando a lágrima de Isma, nós conseguimos chegar até os Jardins da Rainha. Um lugar bem construidinho e com bastante vegetação, obviamente. E na entrada nós encontramos a Cloth mais uma vez, que veio em busca de um desafio contra a tribo dos traidores, inspirada pelas ações da nossa bravura. Em um lugarzinho escondido, a gente encontra alguns louva-deuses diferentes e um inseto morto com uma chave no peito, nomeada Chave do Amor. Um cadáver de um vagabundo musgoso? Caralho, coitado. Andando por aí, eu voltei pros ermos fúngicos e consegui um amuleto que vai ser importante pra um troféu futuro, mas não pra nossa build. E agora eu decidi finalmente explorar o Ninho Profundo. E aqui é um lugar extremamente caótico e claustrofóbico, e um prato cheio pra quem tem aracnofobia. Mas a primeira coisa que eu fiz foi quicar na centopeia pra pegar o penúltimo fragmento de alma. E logo depois eu entrei nessa área secreta, onde nós começamos a ver nós mesmos. Estranho. Perseguindo esse inseto, nós chegamos a uma área que começa a se fechar atrás da gente. Então o clone se revela ser um parasita. Este é o Nosk, um boss muito do chato que fica gritando e correndo. E de vez em quando solta umas bolas de infecção. Mas contra ele eu gosto de usar esse cantinho aqui, que ele não me acerta quando tá vindo da direita. E nós rapidamente matamos ele e fazemos embaixadinha com a cabeça dele. E ainda ganhamos mais um minério pálido pra conta. Só falta 2 pra upar tudo. Explorando mais o Ninho Profundo, nós encontramos de novo o Zot. Mas dessa vez a gente não vai ajudar ele e vai deixar ele morrer. Senão ele vira um problema enorme pra gente, chamado boss extra. E aqui encontramos mais um boss dos sonhos, chamado Gallia. E esse é bem gostosinho de enfrentar. Ele fica rodando essa foice enquanto fica no ar, e depois spawna mais algumas lâminas extra. Mas em geral ele é bem satisfatório e fácil, e ele nos dá mais 200 de essência. Mais a fundo encontramos esse inimigo que eu acho muito legal, porque ele é enorme e tem uma máscara que também é as suas garras. E eu amei o design dele. A partir daqui começa a ter mais aranhas e mais teia pra todo lugar. Aldeia de Splantia, eu caí tudo. Nunca veremos a aldeia de Splantia. Até a gente chegar em uns ovos gigantescos, onde dentro de um deles tem um grupo de insetos estranhos que pedem pra gente se sentar no banco a todo custo. E claro que quando a gente senta, algo de estranho acontece. O banco estava todo envolto em teia e os insetos começam a lentamente se aproximar da gente, até que nós desacordamos e aparecemos presos em um covil. Ali é mais confuso ainda que o próprio Ninho Profundo, mas aqui é onde a gente encontra a Hera. Mais uma vez nós matamos e absorvemos o Sonhador, quebrando mais um selo e ganhando o troféu Besta. A Hornet não tá aqui. Acho que eu devia ter feito alguma coisa antes. Mas normalmente, na minha última gameplay, a Hornet apareceu e revelou que ela era filha da Hera. Voltando pra Dirtmouth, a Divina reconhece o cheiro dos nossos amuletos frágeis e simplesmente mete eles pra dentro. E se a gente começar a insistir pra ela devolver, ela vai cobrar o preço de um PS5 Pro pra gente ganhar algo em troca. Voltando pro Pai Laiva, ele nos dá bastante dinheiro. Muito dinheiro. Você é uma puta! E mais um minério pálido. Agora só falta mais um. Voltando pra Estação do Rei, na Cidade das Lágrimas, se a gente for pra estação abandonada que fica logo abaixo da qual a gente veio, vai ter um buraco na parede, que nos leva para uma área totalmente nova chamada Borda do Reino. E logo abaixo, dentro de um cano, nos encontramos o Cornifer mais uma vez. E ali nós compramos o último mapa dele ganhando o troféu Cartógrafo, nosso primeiro troféu de prata. Explorando a Borda do Reino, nós encontramos o último mestre do ferrão, mas esse daqui é um mercenário. É a lei do grande sábio do ferrão que devo passar os meus ensinamentos para aqueles que são dignos, mas nenhuma lei me proíbe de exigir um pagamento pelo meu tempo. Se você quiser realmente treinar sobre mim, deve pagar. Você é um charlatão, filho da puta. E ele nos ensina o melhor ataque carregado de todos, que é junto ao dash. Explorando os insetos da montanha, nós encontramos um amuleto extremamente forte chamado Corte Rápido, que aumenta a nossa frequência de ataque e vai fazer parte da nossa build final. Indo mais a fundo na Borda do Reino, nós encontramos a Hornet mais uma vez, até que ela nos impede de prosseguir porque ela queria uma prova de que nós somos capazes de aguentar o fardo que nos aguarda, porque nós estamos prontos para encarar a verdade. Essa batalha sim é um desafio, e ela é extremamente rápida e tem diversos ataques. Já matei, já. Como assim eu já matei, porra? Prova de resolução.
A primeira vez que eu joguei esse jogo eu fiquei anos tentando matar essa porra. Eu matei em segundos. E no fim dessa área, no corpo de um gigante, encontramos a marca de um rei. E agora podemos acessar áreas que só o antigo rei pálido de Hallownest poderia. Subindo um pouco mais, nós encontramos a Torre do Amor. E bom, nós temos a chave do amor, então abrimos a porta. Nela nós começamos a ver vários insetos presos nos mesmos tipos de jarra que a gente via nas lagartinhas. Tudo isso enquanto ouvimos uma risada estranha até nós encontrarmos com um colecionador. Esse é um boss bem divertido. Ele geralmente fica pulandinho pra todo lado e fica atacando o bicho em jarra. E a minha técnica aqui é sempre ficar perto dele, porque ele vai pular por cima da gente, e a gente sempre usar a magia pra cima. E de novo, eu não demorei muito pra matar ele, foi muito rápido. No alto dessa torre liberamos mais 3 lagartas e conseguimos um mapa com todos os restantes. E por enquanto só tá sobrando 8 lagartas pra gente. Continuando a subir na borda do reino, nós chegamos ao corpo de um inseto gigantesco e descobrimos que dentro dele há um coliseu. E esse rapazinho acorrentado fala que se a gente quiser participar, a gente pode ganhar uma grana e umas recompensas diversas. Mas antes a gente tem que pagar pra liberar o desafio. O primeiro desafio é bem tranquilo, com inimigos especiais dessa arena, como guerreiros com espada e escudo, os besourinhos que rolam, uns rapazes que soltam projétil, alguns insetos voadores e uma mosca varejeira, que ainda bem que não é aquelas com bunda verde. E a arena termina com 2 mãe mosca ao mesmo tempo. E quando terminamos, além de muito dinheiro e o troféu guerreiro, também conseguimos mais um encaixe de amuleto. No segundo desafio teremos alguns inimigos novos, como esse rapaz com a faquinha extremamente ameaçador, esses insetos voadores com faquinhas também, e uma dengue prime. Bora, mande-me tudo que você tem. Ha! Tá bom. E essa segunda arena termina com o boss mais insuportável desse jogo, as 2 bolas. Esse boss é só a coisa mais aleatória que você vai encontrar. Seus tiros são imprevisíveis para uma pessoa com baixa tensão como eu. E quando um deles morre, o outro fica puto e mais rápido. Mas quando derrotamos eles, ganhamos o troféu Conquistador e o nosso último minério pálido. A terceira aprovação eu decidi não fazer agora, porque a gente pode upar mais e ter menos problema com ela. Nós estamos com muita essência, então vamos falar com a vidente. A primeira coisa que ela nos dá é um portal dos sonhos, uma habilidade imbuída no nosso ferrão dos sonhos, onde a gente pode colocar um portal onde quiser e teleportar quando bem entender. Além disso, ela nos dá o seu ovo e mais uma máscara. Agora eu resolvi upar o nosso ferrão, já que o tigrinho soltou cartinha pra hoje e a gente tá lotado de gel. E o ferreiro, emocionado que criou uma arma tão perfeita, não vê mais sentido em sua vida. E como um último desejo, ele nos pede pra sentir o ataque da sua própria arma pura. Mas aqui temos uma escolha, e eu escolhi não dar a ele essa sensação. Eu não gravei isso, mas se você seguir esse caminho, o nosso amigo ferreiro encontrará uma vida feliz ao lado do pintor Shell, lá no caminho verde em sua cabana. Então esse sim é a sua melhor escolha. Agora eu decidi voltar à bacia do reino. Em uma parte inferior tem uma porta selada, e que agora se abre por causa da nossa marca do rei. Lá nós chegamos ao abismo, um lugar profundo entupido de carcaças de seres do mesmo tipo que a gente, todos vazios e sem um resquício de alma. Indo pra esquerda nós encontramos uma área com um fundo parecido com a nossa habilidade pra cima, e se a gente usar a mesma, de novo as sombras nos consomem e nós upamos essa habilidade para o grito do abismo. E pra mim essa é a minha habilidade favorita e a mais forte do jogo. E coincidentemente eu não tinha pego ela na primeira vez que eu joguei, até quase o fim do jogo. Do lado direito nós encontramos muitas almas negras, que o jogo chama de irmão. E na parte de cima acendemos um farol para afastar as sombras, e conseguimos prosseguir com um coração de cristal. Ali entramos em uma caverna onde achamos um inseto com um pote na mão. E ao entrar nesse pote, ganhamos mais uma habilidade, chamada de Manto Sombrio. Agora de vez em quando nós podemos usar um dash que nos deixa invulnerável. Ainda vai ter muita coisa pra gente fazer nesse abismo, mas por enquanto temos que prosseguir na nossa exploração. Na volta nós se reencontramos com a Hornet, e ela nos parabeniza por ter enfrentado a dor do nosso nascimento. Que curioso então, que tal escuridão me dê esperança. Dentro dela eu vejo a oportunidade de mudança. Caralho, tá rimando, porra. Ela nos diz que nós temos uma escolha: impedir temporariamente a infecção ou enfrentar o coração da própria e acabar com isso de uma vez por todas. Eu decidi voltar pro ninho profundo pra pegar um passe de bonde que tinha caído da minha carteira. Quase que eu volto a pé pra casa, e usando o bonde do próprio ninho profundo dá pra ir pra bacia antiga. E então uma área nova, onde a gente começa a ver algumas abelhinhas no nosso caminho, até que a gente chega à colmeia. Esse é um lugar muito legal na verdade, e eu acho que deveria ter sido mais explorado do que foi. Ele tem vários tipos de abelha, inclusive uma da Makita, muito foda, e no fim dessa colmeia temos a abelha rainha no fundo, e aparece um cavaleiro para protegê-la. Esse é um boss bem simples, mas que tem um design bem legal na minha opinião. Mas pena que a colmeia é basicamente isso, bastante inimigos, poucos itens e um boss final. E com esse boss final nós conseguimos um amuleto Sangue da Colmeia, que vai ser importante pra gente. E agora que a gente tem o Grito do Abismo, eu voltei pra ter a minha vingança contra o Flukkermar. E sério, quando eu disse que esse é o pior boss do jogo, eu tô falando bem sério disso. Ih, mas ó. 1, 2, 3. 4, já foi, pronto. Esse é um dos piores bosses desse jogo. Ô, louco, vocês viram?
Por que eu fiquei indiano? Ô, mago. Como só falta mais um sonhador pra gente, eu decidi já fazer ele logo. A gente escala bastante o pináculo da Lúrin, com bastante inimigos até chegar a mais um boss. Aqui nós estamos prestes a chegar em um boss que são vários bosses. Mas como vocês podem ver, ali em cima tem um candelabro, ali em cima na direita. Isso daqui, bater aqui em cima, tem uma partezinha secreta. Tem uma corda. Vai derrubar o candelabro e matar pelo menos um dos bichos que a gente vai ter que matar. Estes são os Cavaleiros Sentinela. Eles na verdade são vários bosses em um só, e sempre tem dois ao mesmo tempo. Eles têm um ataque com espada, mas principalmente eles ficam girando e indo de um lado pro outro na arena. A vida deles é bem básica porque tem vários, então não demora muito pra matar. Uma lunetinha aqui pra ver a cidade. Com esses prédios aí a lá Gotham City que não existe. Subindo mais, nós encontramos o último sonhador e faz a mesma coisa que fizemos com os outros, derrubando o último selo e conseguindo o troféu Observador. Se nós quiséssemos, nós poderíamos enfrentar o Cavaleiro Vazio no Templo do Ovo Negro, mas a gente não vai fazer isso antes de terminar tudo do jogo, quase tudo. Acredite em mim, ainda não vale a pena. Por agora eu estou com muito dinheiro e estou com muito medo de perder, então por que não depositar ele no banco, não é mesmo? Não é mesmo, banqueira? Voltando para a borda do reino, agora que temos um manto sombrio, a gente pode atravessar a escuridão apocalíptica. E lá nós podemos enfrentar mais uma vez um guerreiro dos sonhos. Este é o Markov, um inseto que eu tenho um ódio profundo guardado no meu coração, que ele já me matou diversas vezes na minha primeira vez. Então eu odeio esse inseto. Esse desgraçado fica toda hora de escudinho na mão e fica atacando essas espadas que são quase teleguiadas pra cima da gente. E na segunda fase ele ainda ganha um escudo novo. Vou nem ouvir essas últimas palavras, eu vou só... Otário. 2 mil, pai. Nossa senhora, mas é muita coisa. Bom, agora eu acho que eu vou pegar um pouco do meu suado dinheirinho que eu guardei no banco. Agora eu decidi explorar um pouco mais os Jardins da Rainha, porque a gente ficou devendo. E nessa exploração nós encontramos o túmulo daquela inseto amada que nós precisamos entregar. E quando eu compro a estação de besouro desse lugar, o último besouro nos conta que ele encontrou seu antigo ninho e estava ansioso para ir visitá-lo. Mas segure os ânimos, meu besourinho, porque antes eu vou enfrentar mais um guerreiro dos sonhos chamado Marmu, que pra mim é um grande pau no cu. Ele fica se jogando de um lado pro outro da arena e ele literalmente só faz isso, e nos dá 100 de essência. Agora sim vamos ao ninho dos besouros. E só de chegar ali já ganhamos um troféu chamado Esperança. E ali mesmo a gente coleta o último fragmento de máscara, também ganhando o troféu Alma do Mundo. E aqui podemos encontrar alguns ovos de besouros. E tem um único dele que está rachado. Não sabemos se é o próprio besouro ou talvez a esperança dessa espécie continuar. E até daqui uns 10 anos pro Hollow Knight Silksong sair, a gente não vai saber também. Vamos aproveitar que estamos perto de Dirtmouth e vamos pagar a Divina para ela devolver o amuleto. Mas dessa vez ele está inquebrável. E quando vamos ver com o Sly, nós vemos uma luz vindo do porão. E lá nós encontramos o Sly e temos uma revelação, que ele é o grande mestre do ferrão que ensinou todos os outros. E como nós dominamos todas as artes do ferrão, ele nos dá de presente um amuleto que vai fazer parte da minha build. Este que diminui o tempo para carregar um ataque pesado. Agora sim eu fiquei inspirado para combater o campeão fracassado. Esse que é um boss bem rítmico na minha opinião. Se ele bater no chão você vai para trás e dá double jump, mas a magia acontece quando ele cai pela primeira vez. Graças ao nosso amuleto a gente consegue pegar bastante alma com ele no chão. E ficando do ladinho dele enquanto ele pula, a gente consegue encaixar 3 magias para cima, tirando basicamente toda a sua vida e já derrubando ele logo em seguida. E depois é só seguir fazendo isso até ele cair de vez. E ele nos dá 300 de essência. Aí você tá demonstrando a essência. Como já temos toda a essência necessária, vamos voltar para a Vidente, que primeiramente desperta o nosso ferrão dos sonhos, tornando ele mais forte e nos dá o troféu Despertar. E depois a Vidente finalmente descansa, nos dando o troféu Ascensão. Voltando para os Jardins da Rainha, nós conseguimos libertar todas as lagartas e ganhar o troféu Metamorfose. Além disso, também chegamos em uma área com alguns louva-a-Deus, e a Cloth aparece para nos ajudar, até que aparece o Lorde Traidor. E sim, este rapaz era dono do 4º trono que eu comentei na batalha contra os Lordes Louva-a-Deus. Aqui nessa batalha a Cloth nos ajuda, e ele é basicamente puro corpo a corpo, e um boss bem tranquilo quando se tem um manto sombrio, até que acontece uma tragédia. Foi. Não, Cloth. Oh, minha mente de editor funciona nos piores momentos possíveis. Quando eu tô editando vídeo não aparece ideia. Um pouco mais para o lado nós encontramos um lugar com raízes brancas, até que nos deparamos com a Dama Branca, a rainha de Hollow Nest, que dizia que já estava nos esperando e que tinha um presente pra gente. Metade de ela nos dá um fragmento branco e diz que quando a gente unir ele a outra parte, teremos um poder imensurável. Agora com todas as lagartinhas libertas, indo até o Pai Larva, ele nos dá mais um amuleto. Já estamos pertos para completar a nossa coleção. Voltando para a Cidade das Lágrimas, se a gente entrar em uma sauna que tem ali, nós encontramos uma pessoa conhecida. Temos quem? Eu não sou. Quem? Cadê meu gel? Eu sei de você, eu sei de tudo.
Você gosta de futebol? Que dá uma embaixadinha. Joaninha tá pagando bem, galera. Voltando até o Coliseu dos Tolos, agora eu decidi tentar o terceiro desafio. E realmente é um desafio da primeira vez. E aqui tem um inimigo único, que fica guardado nas partes que eu mais odeio no meu coração. E que é isso. Eu não sei o que é isso. Mas esse inimigo tem o melhor pré-fire da história. Ele pode parecer que pula conforme o ângulo da parede, mas dali, quando você menos espera, ele tá jogando de ladinho pra cima de você. E ainda tem os traidores, que também são inimigos bem complicados de se enfrentar. Principalmente o voador, que sabe tacar invertidinha que sempre te pega. De resto, segue com bastante inimigos variados de todas as áreas, mas nada muito wow. Até um Maulic incubador aparece. E o boss final dessa arena é o Domador de Deuses, que na verdade a gente pode só focar na besta mesmo, porque quando ela morre, o Domador cai junto. Mas o contrário não acontece. E com isso nós ganhamos o troféu Tolo, o primeiríssimo troféu de ouro. Agora eu decidi fazer a quest da Flor Delicada. Mas antes de entregar a flor pro seu lugar devido, eu decidi entregá-la para o ancião, que viu todos os cavaleiros indo em direção à morte pelo poço um por um. E mesmo com a sua cidade vazia, ele continuava de pé. Ele merece essa bela flor. Eu realmente posso tê-la. Eu nem sei o que dizer, exceto obrigado. Eu me resignei a dar conselhos aos viajantes sem perceber nenhuma gratidão em troca. Pouco eu sabia, um jovem inseto estava levando minhas palavras com o coração e pagaria pela minha bondade. E com um presente tão lindo, de repente o mundo parece um pouco menos desvanecido. Obrigado, meu amigo. Eu cuidarei dessa flor quando você for embora, para que possamos desfrutá-la juntos quando retornar. Agora sim, pegando a flor, vamos da Terra do Descanso para a Encruzilhada Infectada. Indo para a total esquerda, chegamos até o Cânion da Névoa, e dele nós vamos para os Jardins da Rainha. Tudo isso, claro, tomando cuidado para não sofrer dano. Ansioso, meu Deus. Então dash, aqui pula um dash. Aqui esse é o momento crucial. Foi, conseguimos. Entregando a flor, a amada nos agradece. E voltando pra Gaúcha, nós avisamos que cumprimos nossa promessa. Então ela descansa em paz e nos dá o troféu Consolação. E também nos dá a nossa última máscara, o que nos dá o troféu Mascarado. Agora eu decidi levar a Força Frágil para Divino, pois ela será importante pra nossa build. E essa desgraçada vai pedir a bagatela de 15 mil. E também eu fui pegar o amuleto que eu deixei lá atrás no Ninho Profundo, que fica em um lugarzinho escondido, mas pelo menos pegamos o Canção das Tecelãs. A gente precisa colocar Coração de Sangue Vital, Benção de Johnny. Isso vai dar pra gente uma quantidade exuberante de corações. Com tudo isso de coração azul, a gente não vira o Atumalá. E sim, em uma porta especial no abismo, a gente consegue abrir ela por ter esse tanto de sangue vital. Ali é um lugar com bastante espinhos, mas no fim a gente ganha um amuleto e um dos últimos que a gente vai pegar. Nos faltam 3 amuletos. Um que precisamos comprar com a Divina, outro que precisamos da quest da Troop Green e outro que vamos conseguir agora mesmo. Vocês se lembram deste rapaz no campus do palácio? Agora com o nosso ferrão dos sonhos aprimorado, nós conseguimos entrar na mente dele. E então chegamos ao Palácio Branco. E para esse lugar eu vou usar o amuleto Sangue de Colmeia, que vai recuperar o último dano que a gente tomou com o tempo, e que vai ser bem útil. Aqui é uma seção imensa de parkour, e agora no começo isso nos leva a alguns insetos especiais, e matando eles, eu dou entrada em todos os insetos no nosso bestiário, ganhando o troféu Caçador Habilidoso. Detalhe, eu só encontrei todos os insetos, ainda não masterizei, isso é depois. Agora teremos 2 lugares para ir e 2 luzes para acender, e aqui realmente eu não tenho muito o que comentar, mas algo que vocês me pediram muito para fazer é o Caminho da Dor. Quando chegamos nesse exato local, não parece ter nada demais, mas na verdade temos uma parede secreta que nos leva ao Caminho da Dor. Vamos tentar. Eu não lembro de fazer esse caminho, acho que é aqui em cima. Sei pouco sobre ele. Já descobri uma coisa já. Tudo começa com uma serra e uma música que entra em sua cabeça. E tudo acaba com uma eterna tortura e uma música que não sai da sua cabeça. Aqui foi um. Passei, foi um, pá, passei, pô, double jump, pá, double jump, pá, double jump, passei, tô suave, tô na parede. Nos primeiros momentos parecia tudo muito bem. Vamos lá, esse comecinho aqui, consigo. Deixa eu passar de novo, passou, errei, tudo bem. Com algumas poucas complicações. A música já tá entrando nos meus ouvidos já. Ai, que na cabeça do pá. Ok, eu tenho que atacar. Ai, tá. Terra firme, caralho. Até que as piadinhas começam a parar. Ai. Eu posso parar aqui, ó. Nem precisava de nada, não. Eu tô overreacting, né? Isso aqui é overrated.
Tá, eu tô começando a ficar quieto, então. A tentativa e erro, pouco a pouco você aprende. Pouco a pouco você chega mais longe. E até os seus pensamentos se tornam confusos. Aí eu fui demais. Aí eu fui demais. Aí eu fui demais. Ai, eu tô com... Ai. Mano, eu não consigo olhar pra baixo e olhar pra frente mesmo. Provavelmente não. Perfeição. Perfeição. Corredor maldito. Ah, mas eu fui mandado de cesta pra baixo também. Aqui eu não tô sabendo qual que é o momento certo, mas eu só tô indo. E eu fui. Mas eu acho que todos nós sabemos que o real desafio de um jogo sempre são os seus momentos finais. Eu acho que é uma maldição. Nós, receptáculos, estamos fadados Eu dei meu... a ficarem presos em uma eterna tortura. Uma eterna dor. Não. O único som pra nos confortar é o do nosso fracasso. Da nossa própria agonia. Da lembrança infinita de nossos erros. Muitos desejam o mundo, mas nós só queremos a liberdade. Não, mano. Ai, socorro. Mano. Vai se fuder. Um único. Por quê? Por que você voou? Por que você voou, filho da puta? Você é um pombo. Por quê? Um último. Eu dei minha bunda 7 vezes. Ai, que jogo, filha da puta. Desgraçado. Por quê? Por quê? Qual que é o teu problema? Pô. Seu cu, caralho. Momento de descanso. Não, seu porra. Até que chega um momento que se enxerga uma luz no meio do vazio. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai se fuder, vocês dois aí, ó, seus porrinhas. Desgraçados, malditos. Eu passei. Sabia que era o final, sabia. Sim, essa é a recompensa. Parabéns. Você estava esperando um troféu? Não, meu amigo. Eu fiz isso puramente por conteúdo. Não tem um troféu, muito menos uma recompensa por isso. Mas ainda tem o palácio todo pra gente passar. Eu não vou comentar muito porque, bom, a gente já fez muito e muito parkour. Mas ao fim desse percurso, nós encontramos o cadáver e o trono do Rei Pálido. E dele cai a segunda parte do fragmento branco, formando-se a alma do rei. E colocando a alma do rei, nós vamos precisar ir até o abismo mais uma vez. E lá no fundo, o chão começa a se abrir pra gente. Dentro dele temos muitas almas vazias dos receptáculos. Mas no fundo, encontramos algo estranho. E usando o ferrão dos sonhos, nós vemos o abismo mais uma vez. E nós começamos a escalar o abismo de novo, com algumas mensagens aparecendo, dizendo como nós, receptáculos, somos completamente vazios, sem vontade própria e perfeitos para um objetivo. E chegando no topo, nós vemos o Rei Pálido e o Cavaleiro Vazio, até que nós caímos mais uma vez. Você irá selar a luz ofuscante que assola seus sonhos. Você é o receptáculo. Você é o Hollow Knight. Uou. Coração vazio. Ok, isso vai permitir a gente conseguir um dos finais mais legais. Por agora, nós estamos faltando um amuleto pra gente completar tudo. Eu decidi voltar ao Coliseu dos Tolos pra conseguir o dinheiro suficiente, e lá nós encontramos o Tiso. E esse é um lugar perfeito pra quem quer batalhar. Não é mesmo, Tiso? Eu fiquei fazendo as arenas por um tempinho, ganhando 2.000 ou até 3.000 por vez, até eu conseguir 11.000. Mas ainda não é o suficiente, então eu vendi todos os meus artefatos e peguei o que sobrava nos insetos do caminho. Por agora, eu decidi sair em uma jornada, tanto pra completar o nosso bestiário, tanto pra pegar as chamas escarlates da trupe Green, que funciona com a gente equipando a criança Green e indo até esses foguinhos pra
enfrentar um inimigo especial. Não é difícil, só é foda mesmo ficar andando de um lado pro outro do mapa. Isso tudo ao mesmo tempo que eu passava pelas áreas masterizando todos os insetos e conseguindo gel pra comprar a força inquebrável, completando todos os amuletos do jogo e da nossa build. E falando em todos os amuletos, agora sim a gente pode comprar a Bênção da Salubra e ganhar o troféu Abençoado. Depois de passar por bastante áreas matando todo mundo, eu voltei até o mestre da Tupi Green, onde ele evolui a criança e pede pra gente de novo achar as chamas espalhadas. E durante esse trajeto a gente vai fazer mais uma coisa. Equipando aquele amuleto de cogumelo que eu citei um tempo atrás, a gente vai encontrar em alguns lugares esse cogumelo loucão das ideias, que sempre fala alguma coisa muito aleatória e desaparece. E foi basicamente isso que eu fiz por um bom tempo. Peguei as chamas, cacei inimigos e me encontrei com esse cogumelo drogado em 7 fucking lugares diferentes, na Hollow Nest inteira. Mas voltando até o Green, ele nos convida pra dançar. Mostre a eles que você é merecedor de um papel principal. Esse é fácil um dos bosses mais bonitos desse jogo. Ele tem diversos ataques diferentes, começando por um ataque básico, que ele sobe explodindo em fogo. Ele tem o Sam, que ele manda um morcego pra atacar a gente. Um ataque vindo de cima e depois do lado. Uns espinhos que saem do chão, sendo esse o único ataque que te dá tempo pra curar. E por fim, esse que ele fica soltando magia doidada. E tudo nesse boss é impecável. Ele é lindo, a música é incrível, a batalha é divertida. E eu gosto muito do fato que mesmo depois da gente dar um pau nele, ele fica de boa com a gente, porque ele considera isso uma dança. Mas ainda assim, ele pede uma última vez pra gente coletar mais chamas. E além de ganhar um encaixe de amuleto, eu também ganhei o troféu Grande Atuação. Dessa vez, em uma das chamas, nós encontramos alguém chamado Broom, que nos oferece uma escolha: continuar nesse ciclo sem fim da Tupi Green, ou nós podemos nos encontrar com ele no mesmo lugar onde achamos a trupe. A partir de agora a gente vai ter duas opções: continuar no papinho do rapaz, ou seguir este outro homem aqui pra acabar de uma forma mais fácil. Mas vocês não querem a porra da forma mais fácil, né? E depois de coletar a chama e falar com todos os cogumelos noiados, vamos nos preparar, porque agora teremos uma batalha insana pela frente. Ao ir pra tenda do Green, nós encontramos ele dormindo, e nós podemos entrar nos sonhos dele. Esse aqui que é considerado um dos bosses mais difíceis do jogo, talvez o segundo ou terceiro. Um dos 3 mais difíceis do jogo. Vamos lá. Eu não lembro... Eu lembro bastante, mas não lembro também. Vamos lá. Rei do Pesadelo Green. Como eu disse, esse é considerado um dos bosses mais difíceis do jogo. Ele tem todos os ataques do original e mais alguns extras como esse do fogo. E todos dão 2 de dano. E claro, alguns ataques são diferenciados, como o do Sam, também tendo que ter uma estratégia diferente. Mas o que o Green não esperava é que um Lorde está sempre preparado para qualquer desafio. Fez, caralho. Vou descer pra baixo, ok? Ok. Tomei, ok. Pô, não é possível uma coisa dessa. Esse é um dos 3 bosses mais impossíveis do jogo, porque a comunidade eu considero mais difícil matar ele de primeira. Na minha primeira vez jogando eu fiquei anos tentando matar esse porra, eu matei ele de primeira. Glória ao Lorde, fim do pesadelo, vambora. Depois de masterizar todos os insetos do nosso bestiário, vamos voltar pro caçador. E a sua recompensa é uma batalha épica. Mentira, ele só dá pra gente uma marca de caçador e o troféu Verdadeiro Caçador. Perdido no que fazer, agora eu decidi terminar a história do jogo. Indo até o Templo do Ovo Negro, a Hornet está na nossa frente. E diz que nos ajudaria quando chegasse a hora. Adentrando o Templo do Ovo Negro, nós libertamos o Cavaleiro Vazio. E a batalha começa. Essa batalha é bem básica contra ele. Até ele mesmo causa dano a ele mesmo. Mas até que a Hornet aparece e consegue paralisar ele, nos dando brecha pra entrar em sua mente e desafiar o Sol? A radiância. Esse boss consegue lançar a espada tanto vindo da própria radiância como de cima e pelo lado, além de sempre ter espinhos no chão. Ela tem um ataque de raio que intercala entre 3 posições e também tem um projétil parecidos com o do Tirano das Almas. Depois de passar da primeira fase, ela muda para uma arena bem mais limitada e fica teleportando de um lado para o outro, mas com praticamente os mesmos ataques. Depois de uma sessão de escalada, enquanto desvia dos raios da radiância, nós conseguimos subir e dar um último ataque. E junto ao Cavaleiro Vazio nós matamos a radiância, e o vazio consome ela. O Templo do Ovo Negro também é
consumido pelo vazio, sobrando apenas a Hornet e uma carapaça quebrada de um inseto guerreiro. Sem mais vazio, sem mais infecção. E os nossos irmãos descansam ao ver que o trabalho está feito. E então nós ganhamos o troféu de ouro ou Cavaleiro Vazio e Passagem da Era. Vemos uma cena pós-créditos do Cogumelo Loucão voando por aí e dizendo continua. Mas nós ainda não acabamos a nossa platina. Ainda temos muita e muita coisa pela frente. Eu espero que vocês se lembrem daquele inseto enorme que nós encontramos na cova de lixo. Agora, com o Ferrão dos Sonhos, nós conseguimos entrar em sua mente, nos levando ao lar dos deuses e aos malditos panteões. Como isso vai funcionar? Basicamente aqui a gente tem 3 panteões. O panteão é uma sequência de bosses que você vai matar em sequência. Vai ter todos os bosses do jogo que a gente enfrentou normalmente, mas alguns bosses especiais, que vão ser os últimos de cada panteão. Depois de enfrentar esses 3 aqui, vai ter esse quarto aqui e depois vai ter um último com todos eles de uma vez só. Ali em cima vocês veem que tem 4 botõezinhos e uma coisa em cima. Isso daqui são os vínculos, são tipo um debuff que a gente pode usar, jogar com eles para ganhar uma coisinha extra. O que é essa coisinha extra? Aqui, quanto mais a gente jogar com esses vínculos e a gente chegar naquela bolona grandona, a gente vai ganhar umas vidas azuisinhas no meio da batalha. Vamos começar pelo Panteão do Mestre. Nosso primeiro boss é o Rei Vegemosca, aquela varejeira que a gente enfrentou no começo do vídeo e no Coliseu dos Touros. É um boss bem básico, só tem um ataque e chama a mosquinha pra ajudar. Logo em seguida temos a Mãe Mosca, que também só tem 2 ataques, uma investida direta e uma quicada mortal. Depois temos o Falso Cavaleiro, que é só meter a porrada porque é bem fácil. E depois temos o boss mais impossível do jogo, Imenso Batedor Musgoso, com seus ataques consistindo em existir. Após disso temos a Hornet, e pra ela eu gosto de ficar nesse pixel batendo pra cima, pois isso tira um bom dano inicial dela. Mas essa é a primeira que aparece, lá no Caminho Verde, então tá tranquilo. Aqui é onde vai ter as vidas extras, se a gente conseguir fazer com esses especiaizinhos aqui, vai ter uma vidinha extra aqui do lado, tá? E após disso temos o Gorb, e pra maioria dos Guerreiros dos Sonhos eu gosto de focar no ataque carregado, porque a gente tem pouca chance de acertar eles, e ao mesmo tempo eles têm pouca vida. Então temos o Defensor do Esterco, e nesse eu uso a técnica da Escuridão Descente, o que sempre deixa ele stunado, e faz a batalha dele ser bem de boa. Logo após disso temos o Guerreiro das Almas. Isso aqui é piada, né? Então chega o Maulek Incubador, que é idêntico ao do começo do jogo, não é um desafio enorme, mas mesmo assim se você vacilar ele tira bastante vida. Então finalmente temos o boss especial deste panteão, o Mestre do Ferrão Ouro. Ele tem ataques com o ferrão, ataques com queda e consegue carregar um ataque com dash. Só que ele acaba por cair muito rápido, e é aí que o mato aparece. Agora temos 2 Mestres do Ferrão ao mesmo tempo, e a única diferença entre o ouro e o mato é os ataques carregados. O mato usa o ataque giratório, mas de resto é o mesmo. Mano, tá bravinho? Bora, de primeira. É nóis. Prazer, Hollow Knight. Primeiro panteão completo, com 2 insígnias, sei lá, vínculos. Antes de fazer os próximos panteões, eu refiz esse mesmo com os vínculos. E eu não morri pro Guerreiro das Almas, é a edição dele, fake news. Pra mim, o real desafio do primeiro panteão é justamente os irmãos Ouro e Mato. Mas eu escolhi usar bastante a Escuridão Descente, o que dá um tempinho de invulnerabilidade pra gente. E pode salvar a gente de uns daninhos, que são poucos o que a gente pode tomar. Vambora, mais um. Valeu, Ouro e Mato, nós. Dupla sertaneja mais pica que não tem. Completando os 4 vínculos desse primeiro panteão, podemos passar para o segundo, o Panteão do Artista. Esse panteão começa com o Shero, tranquilíssimo, só desviar da espada e atacar. E depois temos o Guardião Cristalizado, mais tranquilo ainda, só ficar spamando o ataque, e quando ele for atacar é só dar um dash para trás dele. E então temos o Mestre das Almas, e agora sim temos as habilidades devidas para enfrentar ele, como o Grito do Abismo, que dá para encaixar quando as orbes estão rodeando ele. E então temos as Bolas de Cachumba, que esse sim eu tive problemas, porque eles são extremamente imprevisíveis. Morre. Eu me joguei no bicho. Pulei no bagulho, mano. Esse boss aqui eu totalmente aleatório. Nossa, morri pra caralho, o cara me pegou no canto. Depois de finalmente matar a cachumba, nós temos os Lordes Louva-a-Deus, que eu já comentei sobre, mas esse é um boss bom pra curar o máximo de vida possível. E então temos o Marmu, pau no cu, que me deixa com uma única vida, bolota do capeta. Em seguida temos o Nosk, que também é um boss que dá pra curar ali no cantinho. Depois tem o Flukermarm, que é uma piada de mau gosto isso daqui. Logo temos o Receptáculo Quebrado. Nada de difícil, é a versão fácil dele, então tá de boa. E pro boss final é claro que é o Mestre da Pintura Shell. Esse é um boss bem divertido, porque você tem que se basear na cor da tinta pra saber qual vai ser o ataque que ele vai usar. O ataque amarelo é um grande corte lateral que é só pular. O azul ele atira 3 bolas de tinta pra frente. O vermelho ele pula por cima, fazendo uma explosão no chão e atirando tinta. E o rosa ele dá um porradão pra frente e faz chover um pouco de tinta. Mas eu acabei por morrer pra ele e decidi mudar os meus amuletos pra o que seria a minha build definitiva, com o corte rápido, Pedra do Xamã, Força Inquebrável, Glória do Mestre do Ferrão e o Portador dos Sonhos, pra dar respectivamente mais velocidade de ataque, dano de magia, dano do ferrão, velocidade do ataque carregado e velocidade e quantidade de alma do Ferrão dos Sonhos. Voltando pro Shell, eu me deparo
deparo com o problema, o medo. Eu fiz merda. Ah, agora eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa 3 vezes. Ok. Tive sorte. Tá, vambora. Passei tranquilo. Valeu, Shell. Agora que matamos o Shell pela primeira vez, agora perdemos o medo e sabemos que conseguimos. Então vamos atrás de fazer os vínculos restantes. Vambora. Ok, foi mais fácil do que o primeiro. Mama. E por fim só faltava a alma. E sendo um nerf apenas, é mais fácil ainda. E com 8 vínculos feitos, nós liberamos aquela porta. Nice. Tem aqui um bagulho estranho e ali embaixo tem um bichão, ó. Com o zóio, ó o zóio dele, ó o zóio dele. E ao usar o ferrão dos sonhos nessa raiz, agora os panteões terão vidas extras dos bancos. Por agora, vamos ao panteão do sábio. Esse panteão começa com o Cavaleiro da Colmeia, que tem muitos ataques diretos que a gente pode desviar pulando ou com o manto sombrio. E tem os espinhos que ele também chama. Logo temos o Elder Hu. De novo, o boss tranquilo só tem 2 ataques. Em seguida temos o Colecionador, que eu já expliquei a técnica, só ficar bem pertinho e ficar usando o Grito do Abismo. Então temos o Domador de Deuses. De novo, só focar na besta, toda vez que ele começar a rolar, ele vai bater na parede e cair em cima da gente. Então eu sempre uso a escuridão decente. Depois temos o Green, que eu acabei de matar e comentar sobre. E logo em seguida temos o Galien, que fica mais fácil ainda com o Grito do Abismo. E agora pro Umu, aqui vai ser um pouco diferente, porque aqui não temos o Quirrell, mas temos algumas águas vivas explosivas, que a gente precisa direcionar direto no Umu. O resto é o mesmo. Depois temos a Hornet 2, que é bem mais complicada que a do Caminho Verde. Seus ataques têm mais alcance e ela tem um ataque que spawna espinhos e fica spamando isso toda hora. E agora o boss final. O Sly. Esse aqui a gente tem que usar o ataque carregado. Pro Sly eu foco em usar os ataques carregados, sempre contra-atacando o que ele jogar na gente. E é importantíssimo que você preste atenção nos sons que ele faz, porque ele tem um certo padrão, principalmente no ataque que ele faz e gira pra cima. E ele tem todos os tipos de ataques carregados que dão 2 de dano. Então este sujeitinho é de alta periculosidade. E a segunda fase dele é que a gente mais precisa prestar atenção, porque ele sai que nem louco voando por aí, e o que a gente vai precisar fazer é, quando ele vier na nossa direção, a gente dá um dash de leve pro lado e vira e solta um ataque carregado. Dash e vira ataque pesado, rei. Dash e vira ataque pesado. Vambora. E como sempre, pela última vez, vamos pegar os vínculos. E nos primeiros vínculos contra o Sly, ele já me deixa com pouquíssima vida. Mas nada que pare este homem. Vai, mosquinho do diabo, se fudeu. Ah, mamma mia. Pra deixar as coisas mais fáceis, eu fiz um vínculo de cada vez. E os 2 últimos eu consegui fazer na primeira tentativa. E com esses vínculos nós conseguimos mais vida extra ainda. Então é hora do quarto panteão, o Panteão do Cavaleiro. E tudo começa com um Guardião Enfurecido, a versão tunada daquele outro, mas que é a mesma coisa. Depois temos o Parente Perdido, que é extremamente rápido e difícil de acertar. E se você quiser curar ele, tem que matar esses filha da putinha antes. Depois passamos para Sem Olhos, e é a mesma técnica de usar o ataque carregado. E dica extra, esse meinho nunca passa nenhuma cabeça, então dá pra curar ali. O próximo é o Lorde Traidor, que é só atacar pra frente toda hora, e quando ele for atacar você usa o Manto Sombrio. Em seguida vem o Defensor Branco. Essa é uma versão melhorada do Defensor do Esterco. Ele não sai do buraco com a magia pra baixo e tem alguns ataques novos, como esse que ele dá um porradão no chão criando umas ondas pro lado. E esse também que ele vira uma bola de vôlei e faz a mesma coisa. Mas o melhor a se fazer é usar o Grito do Abismo sempre do ladinho dele. E como a gente chegou no nível 2 dos vínculos, todo banco de descanso vai ter 4 vidas extra. Isso sim vai salvar muitas runs. Logo em seguida temos o Falso Cavaleiro, que ele usa a mesma técnica do Grito do Abismo. Depois temos o Markov, que é um boss que eu não me importo em esgotar totalmente a minha alma com magia pra matar esse corno, porque ele tem um potencial enorme de zerar a sua vida. No Cavaleiro Sentinela você até consegue usar o ataque pesado, mas eu não gosto muito de fazer isso. Eu gosto de usar mais a técnica do 1-2 esquiva e sempre usar a escuridão decente em qualquer ataque giratório. Depois temos o Tirano das Almas, e esse aqui eu já falei bastante, vocês já sabem como é. E por fim, o boss final, um pouco mais diferente de todos. Eu tô todo coisado. Vamos lá, caralho. Receptáculo puro. Esse é um boss indescritível. É um sentimento magnífico enfrentar ele. Todos os ataques dele dão 2 de dano. Ele tem diversos ataques com a espada, projéteis, investidas e essas lâminas que saem do chão que são muito difíceis de desviar. E ele vai ganhando ataques novos pela batalha, como esse da explosão. Ah, eu tô preso. Ok.
eu achei que eu tinha spell, eu usei. Mas agora que encontramos ele lá na sala dos bosses, a gente pode treinar contra ele. Eu não treinei contra nenhum outro, mas esse eu decidi treinar porque realmente demandava um nível de atenção a mais. E por mais que esse treinamento traga a gente com uma situação muito irreal, que é a gente sem alma e de vida cheia, que provavelmente não vai acontecer, é mais fácil chegar na batalha todo carcomido, nós ainda conseguimos treinar o nosso subconsciente pra saber rapidamente o que fazer em cada um dos ataques. Morri muito, vacilei muito, até que as coisas começaram a fluir, e eu criei momentos bons pra usar uma magia que nem parecia ser a certa pra esse boss, o Grito do Abismo. A gente pode usar ele quando ele fica atordoado e logo em seguida da explosão de energia. Ah, eu tinha spell, eu não tinha spell. Ok, foi. Passei. E claro que só uma vez não é o suficiente. O treinamento leva à perfeição. A perfeição leva ao sucesso. E o sucesso traz a vitória. Nós vamos matar ele mais algumas vezes, sempre melhorando cada errinho, até eu me sentir realmente pronto para o panteão. E como eu disse, nós chegamos até ele em uma situação diferente. Na verdade, uma melhor, com vida cheia e uma alma boa. E claro que depois de tantos bosses, você chegar no final e principalmente com uma música desse nível, a ansiedade come solto. Mas mais ainda do que ansioso, eu estava determinado. Nossa, ele tava tão perto de morrer, mano. Caralho. Vamos lá, de novo. Não é isso que abala a gente não, filho. Mas chega um momento que cada ataque é previsto, cada movimento é calculado. Vambora, filha da puta. Caralho. Nice, porra. Vixe. Ai, quantas vezes eu já usei esse efeito sonoro. Ganhamos o troféu Alma e Sombra e o Panteão é derrotado. Agora tudo o que nos falta depois de toda essa longa jornada é o desafio final, o Panteão de Hallownest. Todos os bosses de uma vez só, mais 2 bosses que não tinham nos outros panteões. Que nossa ascensão comece. A maioria dos bosses terão alguma coisinha diferente, começando pelo Rei Vegemosca, que tem 2 dele ao mesmo tempo. A Mãe Mosca, que tem uma arena mais difícil com alguns espinhos. O Falso Cavaleiro é igual, mas ele é uma boa fonte de alma pra gente, principalmente com o nosso amuleto equipado. Isso aqui eu não preciso nem comentar, né? Top 10 batalha de anime. Foda! Pra Hornet é bom lembrar daquele cantinho específico. O Gorb tem uma arena mais limitada, o que dificulta um pouco, mas nada impossível. Defensor do Esterco, Guerreiro das Almas, não mudam nada. Depois tem o Tiso. O Tiso? Ah não, é o Maulek. F Tiso. Em seguida temos o Ouro e o Mato, que a gente já matou nerfado em todos os jeitos, então é vapo. E depois deles temos um banco pra descansar e mais algumas vidas extra. Depois do banco temos o Shero, também com uma arena limitada. Depois o Mestre das Almas, que é extremamente fácil, eu mato ele em literais 20 segundos. Depois temos as bolas de cachumba, que me tiram uma boa quantidade de vida. Eu odeio vocês, então os Lords louva a Deus. Dessa vez tem algo diferente. Quando matamos o primeiro Lorde, os 3 se levantam e se tornam as irmãs da batalha. As 3 começam a nos atacar ao mesmo tempo, mas mesmo assim essa batalha continua sendo muito rítmica e bem gratificante. Depois dela temos mais um banco pra descansar. Então o Marmu, esse a gente tem que ter cuidado, porque ele já arranca toda a minha vida extra. Ei, Marmu, vai tomar o cu. Depois temos mais uma piada de mau gosto, que eu não preciso nem falar sobre isso. Então vem o receptáculo quebrado. Essa é a versão fácil e eu consigo matar ela enquanto ela tá cantando metal. Em seguida tem o Galien, em que a gente foca no ferrão pra cima. E logo depois vem o Shell, que demanda um pouco mais da atenção, mas agora a confiança tá bem alta, então foi bem tranquilo. Entrando na terceira sequência, começamos com o Cavaleiro da Colmeia, que também tirou minhas vidas extras. Sim, eu perco mais vida pra bosses fáceis do que pra difíceis. Lisa apresento eu. Elder Hu também é bem fácil. E o Colecionador é evaporado pelo Grito do Abismo. Depois temos a Besta e o Domador, que o foco é a escuridão decente. E então vemos o Green. Esse aqui eu já matei na versão foda dele, então esse aqui não é nada. Depois vem os Cavaleiros Sentinelas, que eu gasto bastante alma pra evitar dano desnecessário. Em seguida temos o Umu, que acaba esgotando minhas vidas extras por pura vacilação minha. Mas tudo bem. E agora temos um boss entre aspas novo. Ele é o Nosk, mas é a Hornet. Ele é parecido com o Rei Vegemosca, mas spawna fantasmas, joga infecção pelos lados e pelo teto e tem uma das piores hitbox do jogo todo. E então chegamos ao Sly. Pura atenção nesse momento. Espera ele atacar primeiro pra revidar. E extremamente cuidado com os ataques pesados. E na fase 2, que ele pode tirar bastante da nossa vida. E no fim da batalha dele a gente pode farmar bastante alma, pra ir cheio contra a Hornet e facilitar bastante a batalha contra ela. Não precisamos economizar aqui, eu prefiro perder a alma do que vida, mas pelo menos depois dela tem um descanso. Continuando, temos o Parente Perdido, em que a gente precisa se preocupar mais com os fantasmas do que com o próprio, pra não ficar encurralado. O Senhorios tem um mapa diferente, mas a mesma técnica. O Lorde Traidor, Defensor Branco e Tirano das Almas são exatamente a mesma coisa. E no Markov temos a pior arena já vista na face da Terra, e deixou essa batalha um cu pra fazer. Que arena de pau no cu. Seu merda.
Mano, um cu, bochá. Mas com bastante ataques pesados, a gente passa sem perder muita vida. Agora temos o campeão fracassado que vai servir pra farmar a alma pros últimos estágios. Ele não vai levantar de qualquer jeito. Isso aqui, se você chegar aqui com 1 de vida, você pode curar tudo, tá suave. É tipo um banco esse boss. É lá, minhona, e vem um banco. Esta é a sequência final e um desafio de verdade. Começando pelo Rei do Pesadelo Green. Esse boss demanda muita paciência pra evitar. A investida por cima, eu sempre solto uma escuridão decente, porque tem um perigo de você cair no fogo e tomar dano do mesmo jeito. Pra evitar o 100, você precisa dar um meio pulo, um dash e depois um double jump. E esse ataque de fogo eu gosto de deixar 2 colunas de fogo ativar, depois dar 2 ataques e sair de perto. Lembrando que ele dá 2 de dano em todos os ataques. Nossa, ai que boss do caralho, vambora. Só nos faltam mais 2 batalhas. Vamos começar, é claro, pelo receptáculo puro. Esse aqui já pegamos as técnicas, mas não significa que nós não precisamos nos concentrar. Cada movimento deve ser bem feito. Cada ataque deve ser desviado ao máximo. Esse é um boss que não para quieto. Não tem tempo pra curar. Precisamos da concentração absoluta. Tá bom. Ok. Ai, maldito. Que o sol caia. Radiância absoluta. A radiância absoluta é um boss que o seu centro de colisão, na maioria das vezes, está parado. Você não precisa focar no seu personagem nem no boss, e sim você focar no seu arredor. Cada orbe, cada lâmina, cada raio. Ao tirar dano suficiente dela, ela fica mandando espadas por cima. E aqui você tem que ficar no pixel certinho para não pegar nem na lâmina da esquerda, nem na lâmina da direita. E ficar spamando qualquer um ataque que você conseguir. Na segunda fase, é bom se manter na mesma plataforma que ela, para conseguir atacar mais rápido, e de novo o grito do abismo vai ajudar muito. Agora temos a escalada final, que começa a ter uma música que ativa muito a minha ansiedade. E é um lugar muito fácil de morrer. E subindo lá em cima falta muito pouco. Mas eu acabo ficando com apenas um ataque pra morrer. E bom... Nem fudendo que eu passei de primeira. Você tá mentindo. Caralho, eu tô tremendo muito. Nossa senhora. Glória, mano. Passei de primeira. Nem fudendo. Caralho. E com essa vitória estrondosa, nós vemos o final alternativo do jogo, com o Cavaleiro Vazio se libertando do Templo do Ovo Negro. E nós ganhamos o troféu Abrace o Vazio, por ter concluído o Panteão de Hallownest. E depois dos créditos, nossos últimos troféus. Conclusão pura. Coração de Hallownest. Eu achei que eu ia ter que terminar, mas não precisa. Platinaça, cara. Nós começamos esse jogo assim e terminamos assim. Que jornada, meus amigos, que jogo incrível. Espero que vocês tenham aprendido junto a mim que nada é impossível. Algo só se torna difícil no momento em que você desiste. Eu ainda estou incrédulo que eu consegui passar isso de primeira. E para aqueles que desacreditam, se vocês quiserem, eu posto essa jogatina sem cortes para provar tal feito. Mas enfim, vamos às estatísticas. Eu vou usar as estatísticas originais da primeira vez que eu gravei pro canal. Até porque agora eu joguei em outra conta, e não na conta do canal. Mas aqui vai uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu deveria somar o tempo das 2 jogatinas? Até porque tecnicamente eu joguei todo esse tempo nas 2 jogatinas para ter esse vídeo. E falando em tempo, nós temos 45 horas e 48 minutos, com 35 troféus ao todo. 18 troféus de bronze, 11 troféus de prata, 5 troféus de ouro e 1 platina. Uma dificuldade nível 9. Por mais que eu tenha passado de primeira, nas primeiras vezes que eu joguei esse jogo eu tive uma dificuldade estrondosa para passar. Tive que tentar muito e muito mesmo, e superar muito mais para passar. Uma diversão nível 7. Esse jogo é um dos melhores Metroidvanias que existe. Até mesmo já sabendo onde ir e o que fazer não tira a diversão do jogo. Só precisamos de uma run e pegamos 111 coletáveis, com lagartas, amuletos, máscaras, almas e mapas. Esse jogo foi lendário e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir no Instagram, onde eu posto o progresso dos vídeos e quais jogos virão aqui pro canal. Deixe um like e se inscreve para ajudar. Eu sou o Lorde e eu te vejo na próxima platina. Tchau, tchau.